Fala pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Felipe e nós estamos aqui no nosso segundo episódio de dicas para iniciar projetos de sistemas dentro da ferramenta QI Builder. Se você não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar o link para você assistir o nosso primeiro vídeo, que foi o vídeo que eu ensinei como colocar essa base arquitetônica aqui para iniciar os projetos. Quem acompanhou comigo o primeiro vídeo vai observar que em todos os meus níveis agora eu tenho o meu arquivo base para eu iniciar meus projetos. E o tema desse vídeo é como criar circuitos elétricos dentro do QI Builder. Então a gente vai iniciar aqui pelo pavimento térreo, que vai ser o pavimento onde nós vamos deixar o quadro de distribuição geral da casa, né? Porque a alimentação ela vem da rua. E a dica que eu posso dar para vocês é referente ao posicionamento desse quadro. Você tem que analisar o posicionamento adequado para colocar esse quadro. Eu sei que em alguns casos a gente não tem tantas opções, vai depender muito de acordo com o layout e a definição do arquitetônico, mas a gente tem que colocar esse quadro numa posição mais centralizada e um lugar onde você teria acesso livre, aí, um acesso bem tranquilo caso ocorra algum problema, né, algum curto-circuito, alguma situação que você tenha que intervir ali no seu quadro. Aqui, analisando o nosso pavimento térreo, o melhor local que eu identifiquei foi aqui dentro da área de serviço, atrás dessa porta aqui. Vai ser um local que a gente não vai ter nenhum problema, né, não vai interferir nem em nada no arquitetônico, e ele está bem centralizado aqui. A gente vai poder atender os banheiros, ar-condicionados dos quartos, enfim. A gente vai poder atender bem tranquilamente com uma distância legal. Então, a gente vem aqui em lançamentos, né? Dentro da ferramenta a parte de lançamentos. E aí a gente vem aqui em quadro de distribuição. Você pode selecionar. E aí você já vê aqui também o posicionamento que você vai colocar esse quadro dentro do seu projeto. O quadro normalmente fica numa posição média, né? Então 1,10 m de altura do nível do solo, né, do nível do piso ali no caso. E se você colocar aqui em outras alturas, você só vai posicionar essa caixa numa posição errada. Então sempre fique atento quando você for colocar um objeto, né, quando você for colocar alguma peça dentro do QI Builder, se atente aqui à altura que você vai estar colocando. Então a gente vai colocar na altura média. Aqui eu gosto também de posicionar os meus equipamentos em distâncias reais. Então vou até dar um ESC aqui e eu vou colocar uma linha de referência para me ajudar. Então eu venho aqui no canto, habilito aqui a opção, né, de captura, venho aqui num canto, aperto L, Enter para eu criar uma linha e ele vai mudar aquele ponto de referência para 0. Lembra que a gente tinha colocado nível intermediário, ele jogou para 0, não tem problema. É só na hora de posicionar a caixa que a gente tem que posicionar corretamente. E eu vou colocar aqui 5 centímetros para dentro aqui da minha parede, o posicionamento central dessa caixa. O posicionamento da caixa em si vai depender do formato, enfim, isso aí você pode definir lá na obra, mas é só para a gente ter um padrão, né, que vocês vão ver quando eu começar a colocar as peças, eu sempre coloco a 5 centímetros para a gente ter um padrão de posicionamento. E aqui, conforme a gente vai andando, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente consegue ver aqui embaixo a distância. Então eu quero colocar numa distância legal, uma distância mais assertiva, né? Uma distância mais concreta e mais próxima de uma distância real aí que a gente vai trabalhar dentro lá da obra. Então eu vou colocar aqui mais ou menos a 35 centímetros, coloco 35, digito Enter, ele vai ficar aqui numa posição legal. Então essa é a nossa linha de referência. Ela está totalmente independente da nossa base, tá? Então isso aqui eu consigo deletar. Caso eu queira, eu consigo deletar. Venho aqui e deleto, ela some. Mas eu vou colocar aqui 35 centímetros novamente. E aí eu vou aqui no quadro de distribuição, clico nesse ponto de referência. E quando a gente coloca um objeto, ele já vem aqui e aparece toda essa parte de definição de peças pra gente. E aqui ele já vem direto com um quadro de distribuição chapa pintada. Eu não quero esse tipo, então eu vou aqui selecionar outro tipo, que eu quero de plástico,
que é o mais comum aí que a gente tem. Se você quiser colocar de chapa, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui esse de plástico de embotir. A gente tem que verificar, deixa eu só puxar a barra aqui um pouco. Oxi. Vamos lá, não estou conseguindo puxar a barra. Beleza. E aí a gente vai colocar, pelo porte da casa eu já tenho uma ideia, né? Que esse projeto ele vai ter um quadro de distribuição aqui trifásico, tá? Então a gente já vai considerar aqui um barramento trifásico. E eu vou colocar aqui de 34 disjuntores, né? Isso aqui a gente pode mudar conforme o projeto vai iniciando, tá? Não tem problema nenhum. E aqui também tem a simbologia. Qual simbologia você vai utilizar? Eu sempre utilizo essa, que é a padrão de projetos elétricos. E aí a gente já fez o nosso primeiro quadro aqui. E uma coisa que eu falei para vocês e não fiz, foi a altura desse objeto. Quando a gente seleciona ele, ele está aqui ainda à disposição, e ele me dá a altura dessa peça. Eu quero essa peça na altura média. Então ele não está mais a zero lá, que seria no piso. Beleza, definimos aqui o nosso quadro de disjuntores e a gente vai fazer exatamente o que a gente precisava. Eu coloquei o quadro de disjuntores porque ele é um pré-requisito para a gente criar o nosso circuito, tá? Então a gente vem aqui em operações, gerenciador, e aí ele vai habilitar aqui no nosso pavimento térreo, dentro da aba elétrica, o nosso quadro. A gente acabou de definir um quadro de disjuntores, né, e ele está aqui para a gente editar. Se eu quiser também editar, eu posso vir aqui. Na verdade, eu tenho que habilitar, definir peças já está habilitado. Gerenciador. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Na verdade, ele só não estava selecionado. A gente vem aqui e a gente pode definir outras opções aqui. Eu gosto de deixar esse quadro principal como quadro de disjuntores gerais. Aí você pode mudar a nomenclatura e a identificação dele aqui. E lá no processador ele já identificou. Então a gente vem aqui dentro no nosso gerenciador. A gente vem aqui, clica com o botão direito em cima do nosso quadro e adiciona um circuito. Vão ter outras definições aqui do circuito, mas não é isso que a gente vai fazer agora. A gente só vai colocar, né, o nome e definir o nosso circuito, tá? Então a gente vai colocar o número e a descrição. O número já está definido, né, que é o número 1, primeiro, e a descrição. A gente vai colocar como iluminação. Opa, deixa eu mudar aqui. 01, porque eu particularmente gosto de separar os circuitos de iluminação por pavimento aí. Pelo menos 2 circuitos de iluminação, mas você trabalha conforme a sua necessidade aí também. Então, iluminação 01, 127 volts. A gente vai trabalhar com 127 volts. Aqui, a gente não vai conseguir mudar ainda. A gente até consegue, né? Mas essa questão de voltagem, ele vai estar definido no nosso quadro geral de entrada, e a gente não colocou ele ainda. A gente pode até mudar aqui, mas quem vai definir exatamente a tensão que a gente vai trabalhar é o nosso quadro geral de entrada. A gente pode mudar aqui também o uso específico para um uso de iluminação e TUGs, né, que é o que a gente vai trabalhar para casas e apartamentos. É o que eu uso normalmente para minhas tomadas de uso geral, iluminação. Lembrando que no KI Builder você não pode utilizar circuito de iluminação e colocar tomadas dentro do mesmo circuito que ele identifica, e isso fica como um erro. Então, iluminação, que é exatamente o que deveria ser, iluminação é só para iluminação. Então, esse circuito aqui de iluminação a gente definiu como o fator, né, de correção para iluminação em TUGs. E quando a gente tiver um TUI, né, uma tomada de uso específico, a gente vai colocar de uso específico aqui, que ele tem outro fator de correção. Então vamos lá, definimos aqui, dou um OK, ele já aparece para mim, eu vou colocar não salvar, ele já aparece para mim aqui como um circuito novo. Então um circuito de iluminação 01, 127 volts. Já vou criar outro circuito também, iluminação
0,2, 127 volts. Por que 127 volts também, pessoal? Aqui ele já até pegou a pré-definição. Porque eu sei que esse projeto é um projeto de Campinas, Campinas, interior de São Paulo, e a concessionária trabalha com 127, ó, aqui ficou faltando, propriedades, 127 e 220 volts. Tem cidades, por exemplo, aqui na região, como Indaiatuba, alguns outros lugares, que você tem que se atentar aí, se a tensão que é fornecida pela concessionária, ela tem 127 volts também, senão o seu circuito de iluminação vai ter que ser 220, e aí a gente vai definir também essa questão de voltagens depois, quando a gente colocar o nosso quadro, a nossa entrada padrão aqui, beleza? Definimos os nossos dois circuitos de iluminação, e no próximo episódio aí a gente vai colocar as nossas primeiras peças aí, a gente vai colocar a parte de iluminação, e aí eu já vou emendar também colocando umas peças de tomada, né? Então de uso geral, e se precisar de uso específico aí vocês já vão entender como é que funciona, mas é bem simples, a gente coloca o quadro e cria os nossos circuitos. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!